Em quem você vai votar nessas eleições? Quais serão os seus candidatos? É sobre isso que eu quero refletir com você nesse vídeo. Olá, eu sou o pastor José Carlos e você está no Contexto do Fim, um canal que traz a mensagem da cruz através de histórias comuns. E hoje vamos falar um pouco sobre política. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva, dê um gostei para que o YouTube entenda a relevância desse canal e compartilhe, ok? Vamos lá então. A Constituição brasileira diz: todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Segundo essa Constituição, que foi promulgada em 1988, o povo brasileiro pode eleger os candidatos que melhor os representem. E os eleitos, por sua vez, devem exercer seus mandatos em benefício daqueles que o elegeram. Isso se chama democracia. Sendo assim, é correto dizer que os candidatos eleitos representam a sociedade que os elegeu. Isso é óbvio, né? Agora, visto que nosso país é um país predominantemente cristão, nossa Constituição nos assegura ou assegura aos seus cidadãos, entre outras liberdades, a liberdade religiosa, ou seja, nós temos o direito de nos expressar e viver sobre os ditames da nossa fé, que no nosso caso, no caso dos cristãos, são as Escrituras. Agora, analise comigo. Nós vivemos e nos movemos dentro de um sistema político. Quer queiramos ou não, nós estamos dentro desse sistema. Vivemos sobre as leis promulgadas pelos senadores, deputados, vereadores, presidentes, governadores, prefeitos, todos esses eleitos por nós, já que nós vivemos aqui no Brasil uma democracia. Portanto, quer queiramos ou não, aceitemos ou não, nós vivemos sob a tutela da política que hoje está polarizada entre direita e esquerda. E tanto uma quanto a outra tem a sua pauta, tem o seu perfil de governo, tem suas prioridades, sua forma de governar. Mas, na verdade, não se trata de ser de direita ou de esquerda, mas as pautas por elas defendidas. Você conhece as propostas dos seus candidatos? Concorda com elas? Você conhece as propostas dos partidos de esquerda, dos candidatos de esquerda e dos candidatos de direita? Devia conhecer. Não querer se envolver na política é permitir que qualquer pessoa pense, fale e decida por você sobre pautas que deveriam ser do seu interesse. Aqueles que exercerão poder sobre a nossa nação serão efetivamente eleitos por nós. Sendo assim, devemos estar bem informados sobre os problemas da nação, sobre as propostas dos candidatos, sobre as suas soluções a respeito dos problemas, sobre as suas ideologias e a quem eles representam, no que eles creem, porque tudo isso terá uma influência direta em nossas vidas e em nosso dia a dia. A gente tem visto, já vivenciamos, né, situações assim, de sermos governados por pessoas que não nos representam ali. E essa é uma das eleições, será uma das eleições mais importantes da história. Agora quero refletir com você sobre precedentes bíblicos a respeito desse assunto e fazer então um paralelo com os dias de hoje. O profeta Samuel foi um divisor de águas entre o governo de Deus, através do sacerdócio, através dos profetas e dos juízes, e o governo do povo, o governo de reinado, né, vamos dizer assim, a monarquia. Diz as Escrituras que o povo decidiu que queria um rei que os governasse, assim como as nações vizinhas. Ou seja, o povo de Israel queria ser governado por homens, o povo de Israel não queria ser governado pelas leis estabelecidas por Deus. Então eles queriam um rei. Pediram para Samuel, para que Samuel então providenciasse uma nova forma de governo, um reinado. E é nesse contexto que entra então em cena
dois personagens sobre os quais eu quero analisar com você. Para facilitar a nossa comparação, nós vamos chamá-los de candidatos a presidente. Um deles é Saul e o outro, Davi. Bom, embora Davi tenha sido sucessor de Saul, portanto não eram concorrentes, mas os dois tinham um foco de governo diferente, uma maneira de governar diferente. E a diferença, então, nos perfis de um e de outro vai nos ensinar algo muito importante. Saul era o tipo de candidato que reúne todas as qualidades de um homem segundo o coração do povo. Ouça o que diz a Bíblia a seu respeito. 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 e 2, diz assim: Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Nota-se que Saul contava com algumas vantagens que faziam dele o candidato ideal. Boa aparência, bom porte físico, boa situação financeira, ou seja, isso era tudo o que ele precisava para impressionar o povo. Mas para impressionar a Deus faltava algo mais, algo que Saul não tinha. Ou seja, um coração temente a Deus. Saul era um homem segundo o coração dos homens, segundo o coração do povo, e logo foi aclamado rei de Israel e se identificou com o povo. No entanto, ele era obstinado, rebelde em relação à palavra de Deus. Não foi o poder, a posição de autoridade que o deixou assim. Na verdade, o poder, a autoridade apenas revelou quem Saul era de fato. E o poder potencializou essas qualidades dele, vamos dizer assim. Assim acontece com muitos políticos de hoje. Fazem de tudo para conquistar o seu voto, mas depois mostram o seu verdadeiro caráter. Não é que o poder corrompe. Na verdade, o poder, ele revela quem a pessoa é. Tem um ditado que diz: você quer saber quem é uma pessoa? Dê dinheiro e poder a ela. Davi, por outro lado, era um homem simples, sem nenhuma expressão na sociedade, aliás, não tinha expressão nem na sua própria casa. Alguém que dificilmente seria eleito num sistema democrático como o nosso. Ele não tinha as mesmas qualificações de Saul, portanto, não seria um candidato segundo o coração do povo. Mas era um homem segundo o coração de Deus, conforme dizem as Escrituras. Davi tinha um coração temente a Deus e zeloso pela sua palavra. Bom, para encurtar a história, Saul, tendo sido rei segundo o coração do povo, procurou exercer um governo voltado para as expectativas do povo, mesmo que isso custasse a sua fidelidade a Deus. Hoje estamos vivendo uma situação muito parecida, ou seja, políticos que querem a qualquer custo conquistar o seu voto para depois trair a sua confiança. É muito comum ouvirmos políticos fazendo propagandas enganosas, tentando enganar, ludibriar o eleitor para poder ganhar a eleição. Isso é muito comum, muito recorrente. E depois que ganham a eleição, fazem todo o contrário e por isso muito eleitor acaba se desestimulando, perdendo o estímulo, né? E acaba até nem querendo voltar. Falo disso mais tarde. O desfecho do governo de Saul foi que Deus o rejeitou e Saul morreu numa batalha contra os seus inimigos. E ninguém da sua descendência ocupou o seu lugar. Afinal, o reinado ele impõe assim uma dinastia, né? O filho de Saul, Jonatas, deveria reinar em seu lugar, mas Jonatas também perdeu a vida na batalha. E ninguém da sua descendência ocupou seu lugar, porque ele foi um daqueles que procuraram exercer poder em nome do povo e depois em seu próprio nome. Davi, por sua vez, fez diferente. Ele procurou agradar a Deus em tudo e por isso
Ele venceu muitas batalhas e conquistou o coração do povo. Com Davi no trono de Israel, uma nova aurora, um novo tempo de muitas vitórias, de muitas conquistas, vem sobre a nação. E por muito tempo o nome de Davi foi lembrado como um dos grandes heróis, dos grandes estadistas de Israel, e até hoje o nome de Davi está associado à adoração e a governo. Isso porque ele foi um governante cujo poder emanava de Deus e em seu nome, em nome de Deus, foi exercido. Davi não foi perfeito, claro, cometeu muitos erros, alguns dos quais nós sabemos, mas tinha uma coisa: Davi tinha um coração quebrantado, e isso fez toda a diferença na sua relação com Deus e no seu reinado. Por isso ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, mas por ser quebrantável, por ter um coração fácil de se quebrantar. Davi, então, se tornou uma referência histórica, não somente em Israel, mas também nas nações vizinhas. Israel se tornou uma poderosa nação naquele tempo, porque seu governante acreditava que todo poder emana de Deus e em seu nome deve ser exercido. Como você pode ver, nós temos precedentes registrados na Bíblia de governos segundo o coração dos homens e governos segundo o coração de Deus. É claro, nós não vamos colocar evangélicos no poder, não se trata disso, mas se trata de colocarmos homens ali que tenham, no mínimo, pudor, que sejam sinceros, que sejam honestos e que respeitem, no mínimo, a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira nos assegura a liberdade religiosa. Amém? E foi o mesmo Davi que no Salmo 33, versículo 12, disse: Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amados, estamos nos aproximando das eleições, uma das mais importantes dos últimos tempos. Portanto, é fundamental conhecer bem aqueles que irão nos representar no Senado, na Câmara e na Presidência da República. Temos que saber o que eles defendem, quais são as suas propostas, suas ideologias, e se as suas propostas estão alinhadas com o que a Bíblia ensina, já que eu estou falando para um público cristão. Tudo isso deve ser colocado na balança da decisão na hora de dar o seu voto. Não vote porque o candidato é simpático, ou porque fala bonito, ou porque se veste bem. Vote com a consciência de que ele estará te representando no Congresso ou na presidência. Mas talvez você seja um daqueles que está desapontado com a política brasileira e que desistiu de se envolver com a política, você decidiu pela alienação, ou seja, você prefere não votar em ninguém, anular o voto ou justificar, não quer se envolver com política. Bom, saiba, meu querido, que desistir é reconhecer a derrota, é entregar os pontos, é entregar o comando da sua vida ao inimigo. Tenho certeza que não é isso que você quer. A exemplo disso, olha o que ocorreu nas eleições de um país recentemente. O número de pessoas que não votaram foi maior do que os votos do candidato que ganhou as eleições. Olha só que impressionante, né? O número de abstinências de pessoas que poderiam votar e não votaram foi maior do que o número de votos do candidato que venceu as eleições. Isso quer dizer que quem o elegeu não foi o voto do povo que votou de fato, mas a abstinência dos que não votaram. Resultado: o país será governado por um homem que não representa o povo, que não representa os interesses do povo. Tudo isso porque o povo não quis se envolver na política. Então, pense bem antes de desistir. Mas eu quero finalizar essa fala fazendo a citação de um texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39, que diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá
pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu sei que esse texto não tem muito a ver com política, mas fala de perseverança, fala de não desistir. Deus fala nesse texto, se retroceder dele não se compraz a minha alma. Então, amado, desistir de votar é retroceder, desistir da política é entregar os pontos. E nós, como cristãos amados, nós temos que defender o verde e amarelo, nós temos que defender a nossa bandeira, os nossos valores, defender a nossa nação. Amém? E assim, Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua família e repasse esse vídeo se ele foi útil para você, né? Compartilhe e então até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Deus te abençoe.